eu queria bater muito nessa questão que o Bagual trouxe, Aham. né? Que, já sou brother do Bagual, ele nem sabe, mas a gente é amigo, tá? Vocês já são brother de Já profissão agora. íntimos, íntimos. Depois dessa, a gente é íntimo, parceiro de longa data, irmão. Ah, esse tema é muito importante e é legal elucidar o pessoal que tá ao vivo aqui conosco. Eu fui oficial do Exército de carreira durante muito tempo, tá? Eu fui primeiro-tenente, pedi demissão para tocar os meus negócios aqui fora. E hoje eu tenho alguns negócios, né? Eu convidei alguns amigos, provavelmente o Maurício Travassos está aí também, foi oficial, foi capitão, pediu para ir embora também. Hoje tem a sua agência de viagens e outros negócios, né? É investidor, é um baita exemplo para mim também. E eu gosto de trazer esse tema de liderança para todas as mesas que eu sento. Hoje, eu presto uma mentoria para uma empresa que vende consórcio, assim como o Bagual. E a gente bate muito nessa questão de cultura e liderança. E um dos pontos principais, a cultura é maior que qualquer colaborador. Perfeito. Independente de resultado, você pode estar faturando os milhões que for. A cultura é maior. A cultura precisa expurgar o cara que só vive de faturamento. O comportamento é mais importante do que o resultado em vendas, porque um mau comportamento pode acabar infectando, né, todo o teu ambiente, todos os teus colaboradores. E eu carrego comigo, sempre que eu inicio, uma coisa que Freud disse, eu falei disso com o Diogão no podcast, que é o quê? Nós somos adultos sendo guiados pelas nossas crianças interiores feridas nas relações primárias. Sim, E o que isso quer dizer? Muitas pessoas enxergam a liderança como o seguinte: eu preciso tornar esse ambiente o mais salutar, o mais alegre, o mais atencioso e o mais agradador possível para os meus colaboradores. E isso, de longe, não é a verdade. De longe, não é a verdade. Porque quando você faz isso, você está travado numa crença que é qual? Você quer ser aceito, reconhecido e amado. E todas as vezes que você toma decisões dentro do teu ambiente de trabalho, buscando ser aceito, reconhecido e amado, algo ruim acontece. Algo ruim acontece, porque você está buscando agradar mais o teu colaborador do que seguir o teu código de cultura, o teu código de liderança, que justo. precisa ser maior que qualquer pessoa que está dentro da sua empresa. E eu falo isso com bastante propriedade porque eu já atuei em diversos ambientes operacionais em contextos operacionais diferentes. Tá? Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente presta uma mentoria de gestão para um hospital. E Uhum. eu chamo o hospital de ambiente VICA, que é um ambiente comum de várias empresas. Que é o quê? É um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é um ambiente VICA. E isso é uma teoria da matéria garantia da lei e da ordem. É uma matéria militar. E eu trago isso para a gestão empresarial. Um hospital, ele é muito volátil, ele é muito incerto, ele é muito complexo e ele é ambíguo. Por quê? Tudo no hospital pode ser tratado como urgência e emergência. O tempo todo. Você está fazendo um treinamento com determinada equipe, seja do faturamento, seja a equipe de enfermagem, a equipe de patrimônio, e do nada ocorrer um acidente e a tua emergência lotar de pessoas. Sim. Então eu tenho que focar sempre na cultura e transmitir essa cultura para o pessoal, para que os processos sejam seguidos, para que os procedimentos operacionais padrão sejam seguidos, porque se eu for buscar agradar todo mundo que está na ponta da lança, o único que eu não vou agradar é quem? Sou eu mesmo. Exato. E aí, esse tipo de comportamento acaba corroendo toda a empresa de dentro para fora, tá? E já trazendo esse tema para dentro de pré-vendas, que é o que eu quero falar hoje de fato, faz muito mais sentido. Hoje, eu vou discordar um pouquinho do Bagual nesse sentido, de que o pós-venda é mais importante que o pré-vendas. Eu acho que os dois têm uma importância muito grande
e eles precisam ser intensificados dentro do contexto da jornada do cliente. Justo. Vou dar um exemplo. Hoje, para a empresa de consórcio que eu mentoro, o pré-vendas é super importante, porque um cliente bem pré-qualificado e bem qualificado, ele reduz o meu esforço, reduz o meu tempo, reduz desperdício. Então, eu consigo dar mais performance para os vendedores. Um bom exemplo disso. Foram 5 ou 6 pessoas demitidas no último mês. E olha só que engraçado. Num mês vendeu 23 milhões com 17 pessoas. E a gente vai fechar esse mês de agosto vendendo 23, 24, até 25 milhões com 5, 6 pessoas a menos. Isso quer dizer o quê? Não era Eu quantidade. fortaleci a cultura, expurguei quem não tem um comportamento vinculado a essa cultura que está sendo criada e padronizada e foquei muito mais no pré-vendas, na qualificação. Então, eu consigo aproveitar mais os leads, consigo ter mais performance, menos desperdício de tempo, orçamento, energia e o resultado. Esse resultado, pô, Henrique, o resultado é o mesmo. Não, o resultado é maior. Eu enxuguei muito meu custo e gerei mais resultado ainda. Então, a gente conseguiu colocar performance na operação, né? E em se tratando de pré-vendas, a primeira coisa que eu falo, né? A jornada do lead na metodologia da Fluxo. A gente coloca muita energia nisso. Como é que está o seu funil comercial? Você precisa definir muito bem a jornada do cliente dentro do teu funil comercial. Por quê? Definido o meu funil comercial, eu não vou controlar só a minha taxa de conversão. Não, porque minha taxa de conversão está em tantos por cento, está em 80%, está em 90%, está em 20%. A taxa de conversão é importante? É importante para você medir performance de fechamento de venda. Mas na minha concepção, as métricas principais, quando a gente vai trabalhar com time comercial, são as métricas de pré-venda. Quantos de nós estão controlando o MQL desses leads que caem hoje no teu bolso, no teu direct? Quantos deles estão pré-qualificados? Aqui eu tenho duas métricas de pré-venda muito importantes. MPQL e MQL. Porra, como assim MPQL? Para anotar. Taxa de pré-qualificação e taxa de qualificação. O que é a pré-qualificação? Quantos desses leads que te chamaram preenchendo um formulário, eles têm condição mínima de estabelecer uma conversa para que você chame ele para uma reunião? MPQL. Henrique, como é que você controla a taxa de MQL, então? Desses leads que têm pré-requisito mínimo, quantos deles eu consegui agendar? E a gente pode chamar também de taxa de agendamento. Mas por que controlar a taxa de agendamento? Por que a taxa de agendamento é tão importante? Porque aí eu consigo corrigir a rota do meu script de pré-venda. O meu pré-vendedor, o meu SDR, o meu time de pré-vendas, como é que está o script? Ele está conseguindo convencer essa pessoa a vir para uma reunião? Como? Eu não corrijo a rota só no fundo do funil, para a taxa de conversão. Eu corrijo a rota no meu pré-vendas. Em cada etapa do meu comercial, eu consigo corrigir melhor a rota se eu controlo todos os indicadores por etapa do meu funil. Então, isso é algo muito forte aqui que eu trago para todas as empresas que chegam para fazer uma mentoria conosco aqui da Fluxo. Então, hoje eu estava numa mentoria 8 horas da manhã, que é uma com a Patrícia Vaz, que é uma vendedora de consórcio, e ela falou: Caraca, Henrique, eu não tinha noção das minhas métricas. Henrique, você tá me ouvindo, irmão? Tô te ouvindo. Posso fazer uma pergunta já te Claro que interrompendo? pode. Taca fogo. O MPQL seria a conversão do universo geral de pessoas atingidas para quem a gente conseguiu converter num CTA, por exemplo? O Ou não? MPQL pensa assim, ó. Vamos supor que você tenha um formulário. É porque o Aham. MPQL eu consigo medir se eu tenho um formulário, por exemplo. Eu tenho um Sim, programa de perfeito. aceleração para construtora. Aí ele fala o faturamento
para quando que ele quer um plano, né? Quantas obras ele gostaria de fechar dentro de um tempo aí de 6 meses. E aí eu tenho um critério de pré-qualificação. Ele tem que faturar entre 50 e 70 Ah, mil ou mais de perfeito. 50. Ele tem que ter urgência para essa semana e ele tem que querer fechar nos próximos 6 meses de 2 a 3 obras. Aí, Perfeito. quando ele obedece esses três, ele está pré-qualificado. Entendi. Então o cara Aí eu entra. atendo ele. Fala, Desculpa, fala, pode falar. desculpa. O cara entra no formulário e ainda assim ele tem ali alguns níveis que ele precisa atingir com as respostas para aí sim. Então, quando ele entra no formulário, ele é um MPQL. Quando ele atinge as respostas são o que você quer no gabarito ali, aí ele passa a ser o MQL. Tô certo? Exato, É isso? Perfeito. exato, exato. Porque aí, assim, não quer dizer que eu não vá atender o cara que está fora do meu MPQL. Eu vou Sim. atender, mas eu já vou atender com outra perspectiva. O meu pré-vendedor, ele já vai estar muito mais direcionado. O cara que está fora do MPQL, ele vai ser atendido de que forma? Olha, para a gente fazer tal coisa, precisa disso. Você está disposto a fazer isso dessa forma, dessa forma? É como se eu dificultasse a jornada desse cara para eu evitar desperdício de esforço numa reunião que não vai gerar nada para mim. Perfeito. Então a gente reduz desperdício de tempo, energia e dinheiro. Eventualmente eu vou converter alguém que está fora do MPQL, mas a minha preferência é quem está dentro do universo de MPQL, tá? E aí eu chamo esse cara, faço um agendamento, taxa de agendamento. Aí a outra métrica, taxa de comparecimento. Quantos compareceram para essa reunião? Pô, minha taxa de comparecimento tá baixa. O que que eu tenho que fazer? Cara, falta de senso de compromisso e responsabilidade. A pessoa não compareceu, tem algum problema na tua comunicação que não está gerando compromisso com essa pessoa, a ponto dela não comparecer numa reunião. E aí, como é que eu faço para aumentar essa taxa de comparecimento? Aí começa o jogo. Como é que eu faço para estabelecer mais compromisso para uma reunião? Vou criar um grupo, vou criar uma série de confirmações antes. O que que eu posso fazer? Eventualmente as pessoas, algumas pessoas não vão vir mesmo para essa reunião. Então a gente faz 2, 3 confirmações no dia anterior, para evitar que a gente tenha desperdício de tempo, energia e orçamento. E aí, depois disso, de medir esses indicadores, aí eu venho para a taxa de conversão. Por quê? Se eu controlo cada taxa dentro do funil dessa forma, em cada etapa do funil, eu chego lá para fazer a minha taxa de conversão, naturalmente a tua taxa de conversão vai ser mais alta no fundo do funil. Porque tu já está controlando todas as etapas do teu funil. Então, naturalmente, tua taxa de conversão vai ser mais alta. Hoje eu faço menos reuniões. Hoje eu faço, vamos botar 15 reuniões no mês. Mas das 15 reuniões no mês, eu fecho 13, 14. Bem mais qualificado. Exato. Então a taxa é muito mais alta, foge um pouco da ideia do mercado. Mas porque eu venho pré-qualificando e qualificando, peneirando todo o meu funil, desde lá do topo. Então cresce de importância. Se eu pudesse dar um conselho, o conselho seria esse. Óbvio, né? Dado o devido contexto operacional, tático, estratégico da pessoa. Tá? Muita coisa influencia. Muita coisa. O teu modelo de negócio e etc. Mas se o cara que está aqui, ele está vendendo, ele está na ponta da lança, eu não vou deixar de vender para o meu negócio. Eu sou SDR, eu sou closer e você sempre. Por mais que eu tenha gente contratada para atuar. Porém, se eu pudesse dar um conselho, eu diria: controle todas as taxas do teu funil, desde a boca dele até o fundo. Porque você consegue corrigir a rota mais fácil e você consegue ser mais assertivo nas tuas implementações comerciais, nas tuas estratégias comerciais, tá? Hoje na consultoria, é muito comum você pegar aí alguns clientes que realmente estão na estaca, não digo nem zero, às vezes menos um,
Você se Cara, depara com algumas coisas e fala, meu Deus, vai dar trabalho. sim, sim. Principalmente no programa de aceleração para construtoras, cara. Porque hoje o engenheiro ele não enxerga a empresa dele como um business. Ele ainda está travado naquela ideia de, cara, fiz uma baita faculdade, tenho um baita diploma, tenho 3 MBAs, como assim eu não estou vendendo? Por quê? Ele acha que o conhecimento dele é suficiente para enriquecê-lo no cenário. Não é mais. Todos nós sabemos disso, né? O É, diploma não dá essa certeza. Então, os engenheiros vêm para a gente querendo vender uma obra de 2 milhões, querendo investir R$ 1.000 em mídia paga. Então, eles não têm funil comercial, eles não têm CRM, eles não têm ideia da jornada do cliente, eles não têm ideia de nada disso. Então, tem cliente que a gente pega do zero, mas tem cliente que a gente pega com uma consciência muito maior. Por exemplo, acho que eu te falei, a gente fechou com uma holding, os caras têm 176 obras ativas, só o custo de pessoal dele é 10 milhões. O time de vendas dele tem 90 pessoas. nossa. Então, pô, a gente consegue tracionar de uma forma absurda. Inclusive, em outubro a gente está indo para lá fazer um treinamento. Ele É, investe 20 mil em tráfego por mês. Então, assim, não tem como não virar. Já tem uma consciência maior, mais ampla, já tem uma ideia de mercado muito diferente dos engenheiros e arquitetos hoje que estão no cenário da construção. Inclusive, meu sócio está aqui, ó, Marco Stella, meu sócio na construtora aí. O fundador da BM Construções está aí. Hoje a gente é aí, sócio, né? É aí, lá em Araçatuba, Marcão. São Paulo. Tô chegando lá mês Aí, que vem. Ele já Marcão. mandou um oi aqui no, na nossa O conversa. Marcão vai tirar o Henrique de Bagé. Aí, Bagé, fica esperta, porque o Marcão tá levando o homem para São Paulo. Eu vou dando spoiler aqui. Não sei se a mulher dele já aceitou essa ideia Aprovou? ou não. Ela tá na Já live? aceitou, A Maísa já já aceitou? aceitou. Aí, Mar. De Bagé pro mundo, né? Eu lembro de vocês dois. Eu falei pra ele, eu falei, cara, quando você estiver subindo pra São Paulo, Puxa. passa aqui tomar um Não, café. mas tem que lembrar dos amigos também, né? Quem sobe puxa o outro. Vamos. É, Mas a isso, gente cara. está caminhando para o final aqui, Henrique. E, cara, você trouxe realmente ali, às vezes, o calcanhar de Aquiles de muito empreendedor, que no final do dia é gestor comercial, é gestor financeiro, assim, o cara meio que faz um pouco de tudo. Eu vejo aqui com os clientes da Temix, né? Hoje não participo de todas as reuniões, mas algumas que eu acabo participando, ou recentemente participava, como existem empresas que faturam muito alto e que estão, assim, extremamente desorganizadas, né? E aí você pensa, cara, isso aqui é a hora que, se já tá dando dinheiro do jeito que tá, a hora que organizar, meu irmão, vai ter que abrir outra conta, porque não vai ter onde guardar. E faturando alto mesmo. Então, é legal esse conteúdo, justamente aqui a gente está falando com o empresário, a gente está falando com o gestor, para dar um soco no estômago mesmo, para que, se não se organizou, meu velho, tira um tempinho aí, para um pouquinho, sai da fumaceira, que é difícil, mas volta para dar uma olhada nisso aí, porque pode ir muito mais rápido, pode acelerar muito, e a aula do Henrique, mais uma vez eu invadindo aqui, desculpa, mano. Imagina. Todos os nossos movimentos, tanto podcast quanto agora essa série de lives, é uma baita mentira que eu criei para que eu tenha essas aulas de graça, né? Então, anteriormente aqui o Hugo falou também uma outra verdade, cara, esteja disposto a tomar as pedradas, compre as brigas, né? É, bota a cara na rua e agora você trazendo isso, tipo, cara, olha no detalhe, vai lá, organiza, senão não vai. Então aí, cara, a nossa audiência recebendo esses insights muito sinceros, muito verdadeiros, de gente que faz na prática e sem muita purpurina mesmo, meio que Sim, no reto, direto, cara, na se cara não dura. arrumar, é isso aí. E tem um ponto importante.
existe uma verdade que precisa ser dita, né? Não tem nada de glamouroso em fazer gestão, não tem nada de esotérico, de lindo, não tem nada de romântico em fazer gestão, em liderar. É difícil. Liderar é pesado e você precisa estar disposto a apanhar e sobreviver a isso psicologicamente. Então, toda empresa que eu entro para fazer gestão, eu falo, cara, eu vou soltar os cachorros e vai correr gente. Então tenha consciência de que você vai perder gente, porque a cultura vai expurgar naturalmente. Mas, pô, Henrique, o ideal não seria o cara sem gestão, sem uma cultura, ele já está faturando alto. O resultado não seria ele faturar mais, então, com o que você está fazendo? Sim, num primeiro momento, não. Por que no primeiro momento não? Hoje, você não tem uma cultura estabelecida, mas você está faturando alto. Só que você tem uma empresa, a estrutura da tua empresa é frágil. Ela acaba sendo fragilizada, porque tu só está focando em resultado de vendas. Ah, Henrique, mas é balela, eu tenho que focar só em resultado de vendas. Sim, concordo, tem que focar em vendas. Mas uma hora a tua empresa tem que crescer de dentro para fora. E para ela crescer de dentro para fora com saúde, você precisa contratar bem, ter boas lideranças. E isso tudo vai impactar no resultado final. Essa própria empresa que eu falei que eu mentoro, os caras estão tendo o mesmo resultado do mês passado, com menos de 5 pessoas. O próprio hospital, eu ganhei o aval de demitir gente. Demitir gente, a performance melhorou. A empresa que eu estou fazendo mentoria aqui de Bagé, a mesma coisa. Eu entrei, foi um fuzuê, demitiu gente, a empresa está rodando bem melhor, está batendo as metas. No Por fim, quê? no fim das contas, a empresa é feita por pessoas, né? Então, Isso. a E quantidade precisa não é investir. qualidade. Exato, precisa investir na cultura, na manutenção da cultura, na manutenção do comportamento. Porque performance não é o vender mais. Performance, na minha visão, é vender bem. É vender bem. Como é que estão os teus processos? Como é que tá a tua cultura está sendo fortalecida, as reuniões estão sendo feitas, os indicadores estão sendo controlados e eu tô vendendo bem, cara, performance. O resultado é positivo. Só que é um resultado um pouco invisível, que você tem que estar disposto a enxergar, né? Então, não é glamouroso, é difícil, é chato pra caramba, vai ser chato, você vai incomodar muita gente e você precisa estar disposto a não agradar. A famosa coragem de não agradar, né? Porque você vai tomar um baque. Eu entro na empresa do cara, eu pego o time dele de gerente, supervisão, coordenação, passo um monte de pergunta, coloco todo mundo em xeque. Por que que eu faço isso? De primeira, para ver se o cara aguenta a pressão, para ele saber como que vai ser daqui para frente. Controlar indicador, controlar time, fazer roleplay, fazer treinamento, tá supervisionando o pessoal na ponta da linha, time bater meta, não só ele e tal. Então isso gera aquele rebuliço e faz com que a própria nova cultura expulse quem não está alinhado com ela. Então é difícil, tem que ter estômago, né, Diogão e Amanda? Tem que ter estômago. Tem. Tem que ter estômago para fazer isso. Tem que ser corajoso, né? Porque, ah, não, Henrique, mas aí é brabo. Que nem uma mentorada minha falou, Henrique, eu vou perder todos os meus gerentes se você fizer isso. Aí eu falei, tá vendo como sua cultura é frágil, como sua estrutura é frágil? Eu tenho que agradar, você tem que agradar o teu time, senão você perde todo ele. É assim que você pensa? Será que essa empresa está bem estruturada? É mais comum do Talvez que não. parece. Exato. Então, tem muita gente que fatura muito alto, com uma cultura pouco fortalecida, com uma estrutura de gestão e administração pouco estabelecida. Isso é bom, gera dinheiro, gera caixa, mas e como é que faz para crescer? Como é que faz para expandir? Será que esse pessoal vai aguentar a próxima fase do crescimento? Porque a próxima fase do crescimento, o próximo degrau, exige o quê de você? Novos conhecimentos, novas cobranças, novas portas, novas pessoas, novos caminhos. Essas pessoas estão preparadas para isso? Para esse nível de cobrança? É, Talvez não. Por isso que é importante ter uma cultura bem fortalecida para a empresa crescer e vender bem estruturada. A minha visão, né? concordo, cara. E ainda a gente tem mais uma variável aí que é tudo isso acontece no Brasil, né?
Que se cercar vira hospício, né? Então, assim, não, é coisa de louco. Tem, Total, tem que ter total. muito estômago mesmo. Total. Henrique, infelizmente a gente tem que passar o bastão para nossa próxima mentora, que é a Taizinha, ela já está ali nos esperando. Nós queremos te Fera. agradecer. O Henrique também é um parceiraço aqui da Temix, que sempre está presente conosco Tá nos nossos anotado aqui, tá? movimentos. Ó, o Diogo, puxa a câmera no Diogo Cadê a ali. câmera aqui, Fábio? Acho que não vai aparecer, mas tá ali, MPQL, ele já vai fazer a aulinha dele. Ah, eu sou E bom. realmente, todos esses movimentos aqui é tudo uma grande mentira, só pra gente aprender e aplicar lá na Temix. E é isso. Brincadeira. Mas, Henrique, muito obrigada. Nós temos um carinho muito grande por você, uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho. E esperamos que nos próximos eventos, vai que sai um presencial aí em São Paulo, né? Agora que você já vai estar lá, é Tamo uma porta junto, aberta. Vamos. tamo Mas, junto, tamo junto. com certeza, sucesso para ti, para Fluxo. E ainda temos pessoas nos assistindo. Continuem aqui na live, por favor, que nós vamos levar agora mais um minutinho só para a gente fazer a transferência com cada Henricão, país. obrigado, irmão. Sou teu fã, sou fã da Fluxo. Um abraço pra todo mundo, tá? Tamo junto, Amanda, Diogão. Muito obrigado pelo convite, tá? Quero agradecer a todo mundo que me escutou. Quero mandar um abraço especial pro Tony aí, parceiro. Tony tá nos E, assistindo. e para a próxima mentora, Thaís. Sucesso aí, boa aula e tamo junto, gente. Obrigado pela oportunidade, tá? Forte abraço. Falou, Tchau, irmão. tchau, Henrique. Obrigada.